Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizados pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas, Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos como habitualmente estamos a gravar este webinar e no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. A nossa sessão de hoje tem como tema a importância da gestão tradicional dos olivais de sequeiro na gestão da conservação ameaçada do Baixo Alentejo. E contamos com a presença de Ana Júlia Pereira. Ana Júlia Pereira é aluna de doutoramento em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e está a desenvolver a sua tese sobre os efeitos da gestão humana na diversidade e dinâmica das comunidades de plantas arvenses dos olivais de sequeiro do Baixo Alentejo. Colaboradora regular da Sociedade Portuguesa de Botânica, tendo participado no projeto Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. Queremos agradecer à Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade e pode começar a partilha, Ana. Já está? Sim, está, Ana. Ok. Posso então começar? Sim. Boa tarde a todos. Nesta apresentação irei falar das comunidades de plantas arvenses associadas aos sistemas agrícolas de sequeiro de Baixo Alentejo, em particular os olivais tradicionais de sequeiro. Os olivais de sequeiro são uma cultura agrícola típica da região mediterrânica, ocupando vastas áreas nesta região, principalmente nos solos básicos derivados de rocha calcária. Nestes sistemas agrícolas, tal como em outros sistemas agrícolas de sequeiro, ocorrem comunidades de plantas arvenses, comunidades essas muito diversas e que são normalmente designadas por as comunidades arvenses dos solos básicos. Mas no Baixo Alentejo, nas bolsas de solos derivados desta rocha do tipo gabbro, rochas eruptivas, que são também solos básicos, como estes solos, que estes olivais de Barigel ocupam, ou nos olivais que ocupam também os chamados Barros de Beja, ocorrem comunidades de plantas muito particulares e que têm atualmente um elevado valor de conservação. Para terem uma ideia, esta é a área geográfica que ocupam esta tipologia de solos e em relação a estes olivais tradicionais de sequeiro, são em geral pequenas parcelas com um espaçamento entre as oliveiras que vai dos 7 aos 10 metros, por vezes até 15 metros, e onde para além da produção da azeitona, se também por vezes faz, embora atualmente menos frequentemente, co-cultivo de trigo e outras oleaginosas e leguminosas também. A gestão tradicional do extrato herbáceo, quer para depois providenciar melhor, para proporcionar melhor a colheita da azeitona, ou então, no caso de haver o cultivo de trigo ou girassol, por exemplo, é a lavra. É a lavra regular que por vezes chega a ocorrer 2 a 3 vezes por ano. E normalmente é feita com um grau de discos ou similar, em que a profundidade dessa lavra vai entre os 5 e 10 centímetros de profundidade. Estas comunidades de plantas associadas a estes sistemas agrícolas de sequeiro têm uma origem biogeográfica muito distinta. Temos os chamados arqueófitos, ou seja, que é um termo botânico para designar as plantas que tiveram uma introdução anterior a 1500 e que neste caso se expandiram desde aqui a região do Médio Oriente, por toda a bacia do Mediterrâneo e também a Europa, lado a lado com a expansão da agricultura a partir do Neolítico. Ou seja, estas plantas expandiram-se pela mão do homem, misturada com as sementes agrícolas, nomeadamente com o trigo. Mas estas comunidades têm também um conjunto amplo de endemismos mediterrâneos que foram ocupando estes novos ambientes agrícolas, e que no caso da Península Ibérica tem também
são também endemismos ibéricos ou endemismos mais restritos, como o caso da paradigmática Linária ricardoi, que vamos a falar mais adiante, e que ocorre exclusivamente nesta tipologia de solos que eu referi, no Baixo Alentejo. Estas plantas têm em comum o facto de, até pela sua própria história evolutiva, de estarem adaptadas à lavra regular do solo. E o seu ciclo de vida está sincronizado com o das plantas cultivadas e, por isso, consequentemente, com as práticas agrícolas, estando adaptadas também não só às práticas, mas, por vezes, aos ambientes mais marginais do mosaico agrícola. Estas plantas são essencialmente plantas anuais, embora também ocorram nestas comunidades muitos geófitos. São plantas que produzem uma grande quantidade de sementes, são plantas que desenvolveram dormência nas sementes e que algumas delas apresentam mimetização morfológica às plantas cultivadas, quer no tipo de semente, na dimensão, na forma da semente, quer no hábito, quer na forma das folhas, etc. Este é um subset lindíssimo, pois, das espécies que podem estar presentes nestas comunidades de plantas e que inclui um endemismo português, vários endemismos mediterrâneos, vários endemismos ibéricos e também vários arqueófitos. Várias destas plantas foram recentemente avaliadas no âmbito do projeto da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental e estão atualmente, várias delas também, classificadas com a categoria de ameaça de risco de extinção. Eu agora queria tentar fazer aqui uma paragem para vos mostrar, mais concretamente no Flora One, estes exemplos destas plantas, só para vocês terem uma ideia. Vou tentar, não sei se vou conseguir partilhar o Flora One. Se calhar a Alexandra pode me ajudar a dizer se já estão a ver o Flora One ou não. Ainda não. Ok, agora se calhar já estão, não é? Não. Já. Pronto. Vamos fazer aqui uma pesquisa rápida só para vermos a Linária ricardoi. Portanto, este é o nosso endemismo português. Vejam só a área de distribuição, portanto, restrita a esta tipologia de solos, portanto, aos solos básicos não calcários do Baixo Alentejo. É atualmente uma planta que tem a categoria de ameaça em perigo, mas a tendência é para, numa próxima avaliação, possivelmente ainda ter uma categoria de ameaça menos favorável. Também podemos ver aqui uma outra planta Cusa poecki, é uma pequena boraginácea extremamente rara, portanto é um endemismo ibérico extremamente raro, tanto em Portugal como em Espanha. Reparem, só existem conhecidos uns 3, 4 núcleos populacionais, entre Igachos e depois também em Serpa. E agora, para algo um pouco diferente, vou-vos mostrar uma outra planta, é como Boiceri, esta enorme suagem gigante, também endemismo, neste caso, de ibero-marroquino, que tem também uma distribuição muito pontual em Portugal continental, com núcleos que ocorrem ou em olivais abandonados, ou em taludes ou margens de campos agrícolas. É uma planta que também tem vindo a sofrer um forte declínio. E agora vou-vos mostrar estes tais arqueófitos. É uma planta que está ameaçada
em toda a Europa, até noutros locais da Europa e do Mediterrâneo, ela inclusive é mais rara. É uma planta, de facto, tem uma distribuição muito alargada, mas que viu as suas populações sofrerem um forte declínio, sobretudo a partir meados do século XX. E, se calhar, ainda mostra esta outra lindíssima. A Nigella papilosa, uma planta também com uma categoria de ameaça, neste caso, em perigo, e que ocorre também populações muito pontuais, tanto nesta área do Baixo Alentejo, como com alguns núcleos dispersos por todo o país. E se calhar agora volto à apresentação. Já veem novamente a minha apresentação? Ainda não, Ana. Se calhar tem que fechar, ou fechar a partilha e voltar a abrir. Ok, stop sharing. E agora, já. Ainda não. Acho que é este, não é? Sim? Agora sim. É só colocar em modo de partilha. Isso. Obrigada. Vamos continuar. Pronto. Resumindo, nestes olivais tradicionais de sequeiro e marginalmente em alguns outros sistemas extensivos de sequeiro, ocorrem atualmente 2 espécies com a categoria de ameaça criticamente em perigo, 7 em perigo, 11 vulneráveis e 2 quase ameaçadas. E a pergunta que me ocorre fazer, e que também é um bocadinho a base desta apresentação, como é que chegamos até aqui? Ops. Desculpa. Alexandra? Diga, Ana. Eu perdi agora aqui onde é que estou. Não, já está agora no gráfico de expansão em declínio da flora. Ok, então estava aí bem, pronto. Isso. Portanto, a história destas comunidades começa de facto há algures no Médio Oriente, há cerca de 10.000 anos, mas agora vou tentar falar um pouco da sua história entre o final, digamos, do século XIX e a primeira década do século XXI, ou seja, um arco de cerca de 120 anos para tentarmos compreender a expansão e o declínio da flora arvense. Vamos começar aqui então por volta de 1890, a altura em que é implementada a Lei dos Cereais, uma entre outras leis que foram implementadas ao longo do século XIX como medida protecionista do trigo. Pela informação a partir da Carta Agrícola Florestal editada em 1910 e que se baseia nas cartas agrícolas de Perry, elaboradas no final do século XIX, observa-se que as culturas arvenses, nomeadamente o cultivo do trigo, já teriam uma forte ocupação nesta região, embora fosse variável entre concelhos. Por volta de 1930, com a campanha do trigo, voltaram em força os arroteamentos sobre as áreas incultas e dá-se também um considerável reaproveitamento das áreas de cultivo abandonadas de plazio e de pastagens. O autor Mariano Feio faz uma comparação muito interessante da evolução da utilização do solo, comparando a Carta Agrícola do final do século XIX e a Carta Agrícola e Florestal de meados do século XX. E, de facto, observa-se um aumento considerável das culturas arvenses, estamos a falar essencialmente de trigo, mesmo nos concelhos onde já havia uma ocupação expressiva desta cultura, e em contrapartida observa-se uma diminuição muito significativa, diria até drástica, das áreas de charnecas e de matos. Sabemos, pelo menos indiretamente, que várias destas plantas arvenses eram consideradas infestantes e seriam, por isso, localmente abundantes, como é o caso da linária Ricardo, em que João de Carvalho Vasconcelos
recomendava nesta edição de 1958 a monda manual desta planta e que atualmente está em perigo. Estas outras também, assinaladas a vermelho, estão também listadas como infestantes na publicação de Vasconcelos de 1958. Após a Segunda Grande Guerra, dá-se início à chamada Revolução Verde, que conduz a uma intensificação agrícola por intermédio de uma maior mecanização e da aplicação em larga escala de pesticidas e herbicidas. Dá-se por isso a intensificação dos modos de produção e, no caso do trigo, do maior adensamento das culturas, da aplicação de herbicidas no pré-cultivo, de uma maior limpeza de sementes, não é? Que passa até a ser mecânica, e digamos que nesta fase começa então o declínio da diversidade da flora arvense. Este gráfico mostra a evolução da produção de trigo entre meados do século XIX e o início do século XX, e após 1950, de facto, observa-se um aumento considerável da produção de trigo, consequência da intensificação do seu modo de produção, que conduziu, por seu lado, ao declínio das plantas arvenses, as tais infestantes, que estão listadas por Vasconcelos e depois, posteriormente, por Malato Belis, nomeadamente devido à aplicação de herbicidas e uma maior mecanização. A história continua, claro, e com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia nos anos 80 e, obviamente, a sua inerente adesão à política agrícola comum, é um outro momento com fortes implicações para os sistemas agrícolas de sequeiro e, consequentemente, para as comunidades de plantas arvenses, tal como aconteceu noutros países do Mediterrâneo que fizeram também a sua adesão. Neste período, houve uma forte reconversão das áreas de cultivo de cereal para a produção de oleaginosas e também para a produção de carne, essencialmente carne de bovino. Neste gráfico, observa-se o decréscimo acentuado da superfície de cultivo a partir dos anos 80, e com esta alteração de uso do solo, uma alteração drástica, os olivais de sequeiro, os posios e os ambientes marginais à lavoura tornaram-se, digamos, o último refúgio para estas comunidades de plantas arvenses. Por isso, agora focamos tanto a atenção da linária e destas outras arvenses ameaçadas nestes sistemas. Mas a concretização da barragem do Alqueva em 2002 e a implementação das infraestruturas para a expansão do que estava previsto 170 mil hectares de regadio, que no fundo são o culminar da aplicação do modelo de desenvolvimento agrícola que foi concebido pelo Estado Novo, não é? O chamado Plano de Rega do Alqueva, está a conduzir à expansão da monocultura e à intensificação agrícola, suportada neste caso pelo regadio. Sabemos que uma parte significativa desta expansão das culturas intensivas de regadio está a ocorrer sobre áreas de cultivo de cereal e outras culturas arvenses anuais, mas também sobre olival tradicional de sequeiro. E, consequentemente, o habitat destas plantas arvenses, desta flora arvense do Baixo Alentejo, está em forte declínio. Ou seja, por um lado é a aplicação de fertilizantes, por outro lado é a rega e o forte ensombramento pela elevada densidade das culturas, e também pela utilização dos herbicidas como alternativa às lavas mecânicas. Estas novas condições ecológicas alteram as comunidades de plantas e conduzem ao declínio populacional destas arvenses que estão atualmente ameaçadas. Desde o fecho das comportas do Alqueva até à atualidade, são cerca de 20 anos de expansão de culturas de regadio, principalmente olival intensivo, mas sabemos que o amendoal intensivo também está a ter um forte incremento. Esta sequência agora de imagens é apenas para vos dar um exemplo da magnitude desta expansão. Em 2006, entre Ferreira do Alentejo e a Mar da Esquerda do Guadiana, seriam ocupados por culturas intensivas de regadio cerca de 4 mil hectares, e vejam agora a transformação em 2019. Houve um aumento de cerca de 600% desta área.
Isto só na área dos Barros de Beja. O declínio da flora avense, ela não está só reportada em Portugal, ela está também reportada em vários países do Mediterrâneo e também noutros países da Europa. É uma problemática comum a esta dualidade, como preservar estas comunidades, tanto plantas como animais associadas a estes sistemas arvenses, que têm uma gestão muito particular do homem. É uma publicação, se não estou em erro, de 2020, e que é focado tanto nos habitats arvenses como no declínio e na ecologia da flora arvense. Eu destaquei aqui o capítulo 7, que é um trabalho dos colegas espanhóis focado na Península Ibérica, embora eles aqui ainda não tinham informação que foi adquirida durante o projeto da Lista Vermelha. Mas vamos a dados. Estes resultados são resultantes de um trabalho de mestrado que ainda está a decorrer e que está a estudar a ocorrência e os efeitos de 3 tipos distintos de gestão. Portanto, está a estudar os olivais tradicionais de sequeiro, ou seja, os olivais lavrados, os olivais abandonados há mais de 5 anos e os olivais intensivos portanto, com a instalação das culturas intensivas há mais de 5 anos. Portanto, são áreas de olival intensivo que eram anteriormente ocupadas por olivais de sequeiro. A área de mostragem aqui cinge-se à zona de Ferreira, que é, digamos, também onde ocorriam os maiores e os mais expressivos núcleos da Linária Cardoy, e o que se observa é que, quer em riqueza total, quer em riqueza de espécies ameaçadas, de facto, é muito contrastante os olivais lavrados por comparação aos olivais intensivos. De facto, olhando para os intensivos, a riqueza de espécies ameaçadas, ou seja, estas tais que estão que eu referi há pouco, têm quase a sua presença cinge-se quase, a sua ocorrência é quase zero. Mostro aqui como exemplo a presença da Linária ricardoy e a presença de Echinboiceria. Esta dualidade Linária ricardoy e Echinboiceria é porque a Linária ricardoy é uma planta, de facto, que está, portanto, ela ocorre nas zonas lavradas, portanto, ela está lá no meio dos olivais, nos sítios que são lavrados, e o Echinboiceria, por seu lado, ocupa olivais abandonados ou as margens, ou as imagens mais estáveis do mosaico agrícola. Mas, de facto, o intensivo, a ocorrência destas plantas é quase zero. Neste outro trabalho, fomos ver os efeitos da gestão tradicional, ou seja, da lavra, diretamente nas arvenças ameaçadas, comparando a lavra com olivais de sequeiro onde ocorre co-cultivo, com olivais de sequeiro onde ocorre pastoreio. Aqui agrupamos, portanto, as espécies por grupos, pelos arqueófitos, pelas espécies ameaçadas na lista vermelha, por espécies de distribuição restrita, que, grosso modo, são os endemismos mediterrâneos e os endemismos ibéricos, e arvenses que são consideradas raras, retiradas da bibliografia de outros países da bacia do Mediterrâneo. E o que se observa é que, de facto, que a lavra tem um efeito positivo no grupo, tanto no grupo dos arqueófitos como no grupo das arvenses raras. Por seu lado, o cultivo tem um efeito claramente negativo nestas espécies arvenses ameaçadas, que estão atualmente na lista vermelha, e o pastoreio, por seu lado, tem um efeito negativo tanto sobre as espécies da lista vermelha como nestas outras arvenses raras que retiradas da bibliografia. Neste gráfico está representada a resposta individual das espécies ameaçadas
em relação à lavra, em relação ao pastoreio e ao cultivo. E o que se observa, de facto, por um lado, um conjunto de espécies arvense ameaçadas que têm claramente uma resposta positiva à lavra, mas há também este outro conjunto de espécies, que é o caso do Equum boiseri, que precisa destes ambientes mais estáveis, que tem uma resposta negativa. Mas a resposta em relação ao pastoreio e em relação ao cultivo é, de facto, uma resposta negativa a ambos estes tipos de gestão. Como considerações finais em relação a estes dados, digamos assim, podemos dizer que a intensificação agrícola conduziu ao declínio populacional das espécies arvenses e que várias estão atualmente ameaçadas, por exemplo, é um padrão comum a outros países da bacia do Mediterrâneo, ou seja, é um declínio que começou a ocorrer a partir de meados dos anos 50 e que se vem intensificando nos últimos 20 anos. As culturas intensivas alteram drasticamente as condições ecológicas para a ocorrência destas plantas, por isso não são habitat favorável à sua ocorrência. A gestão com lavra é determinante para manter a diversidade das plantas mais especialistas, como é o caso dos arqueófitos, é o caso da Donisana ou das arvenses raras, como a Linaria Rigardoi, e que precisam da perturbação regular do solo para se estabelecerem. Portanto, a condição da lavra é essencial, está possivelmente relacionada com a quebra de dormência, quer seja pela quebra de dormência porque permite maior entrada de luz, quer seja porque estas plantas muitas vezes têm um tegumento muito duro e que é necessário, digamos, a escarificação mecânica para as sementes absorverem a água. E, por outro lado, os olivais abandonados ou áreas marginais do mosaico agrícola, como os taludes e imagens, são um refúgio importante para as espécies que não toleram a perturbação regular do solo, como é o caso do Equum boiseri. Como, digamos, notas finais mais dirigidas ao ICN, eu diria que é urgente, de facto, conservar e valorizar os olivais tradicionais de sequeiro e o seu modo de produção tradicional, havendo uma maior ligação com a Direção Regional Agrícola. Muitas vezes o que se observa é que a informação está do lado do ICNF, mas parece que depois vêm orientações contrárias da parte da Direção Regional da Agricultura. É também urgente a alteração do limite do SIC Alvito-Cuba, que foi, digamos, que foi implementado para proteger a Linaria Rigardoi, mas ela é residual dentro do SIC. Aliás, há áreas que no caso dos solos do lado de Alvito, que não têm a especificidade para a ocorrência da linária, nem para a ocorrência destas outras arvenses ameaçadas. E é também urgente, embora talvez seja um trabalho mais difícil, enquadrar os olivais tradicionais de sequeiro como habitats semi-naturais no âmbito da Rede Natura 2000, à semelhança de outros habitats semi-naturais que estão tipificados como tal. E agradeço a vossa atenção e queria agradecer também em particular aos meus colegas Miguel Porto, aos meus colegas Rui Saraiva, Adelaide Pimenta, André Crapete e à minha orientadora Otília Correia. E como sugestão para um próximo webinar às terças, eu dou a indicação do trabalho do meu colega Rui Morgado, focado nas aves. É uma tese de doutoramento acabadinha de fazer, com vários trabalhos já publicados, e fica a sugestão. Obrigada. Muito obrigada, Ana, pela sua apresentação e pelas sugestões aqui que nos deixou, que a gente vai, claro, evidentemente ter em consideração e fazer anotar. Eu agora, como é habitual, pedíamos aos participantes que, se quiserem levantar a mão e colocar, já temos aqui uma mão levantada, já lhe vou dar, ou então não temos, tínhamos aqui uma mão levantada e agora já não temos, podem levantar a mão e nós daremos a palavra, também podem colocar as vossas questões no chat e nós depois leremos as questões. Então, Paulo Ribeiro, só um momentinho. Paulo, pode ligar o seu micro e a câmara? Olá. Olá. Olá, Paulo. Muito obrigado, Ana, pela apresentação.
e ao ICNF, evidentemente, pela promoção destes seminários. Eu estou na CCDR Alentejo, no ordenamento do território, e em primeiro resta-me registar logo à partida bem fundamentar a percepção que muitos de nós têm, e eles são absolutamente fundamentais para nós depois também podermos tomar decisões, a disponibilização de dados, diria eu, fundamenta a percepção que nós temos de que determinadas práticas agrícolas são altamente prejudiciais para a biodiversidade. Nesse sentido, e num contexto em que nós, aqui no ordenamento do território, tentamos perceber como é que os serviços dos ecossistemas nos permitem ou nos poderão vir a permitir contribuir também para a conservação. Isso é um trabalho que nós estamos a iniciar cá, ou seja, de começarmos a mapear os serviços dos ecossistemas da região do Alentejo. Gostava de perguntar à Ana ou de que forma é que nós podemos ligar estas espécies com produtividade dos solos, com a biodiversidade está claro, e, portanto, como é que nós, de certa forma, poderemos utilizar esta informação valiosa e exigirmos a quem opta por práticas que aquilo que é de todos, que é a biodiversidade, e, portanto, e por outro lado, que possamos suportar aquelas práticas, ou seja, as práticas mais tradicionais, que promovem essa pergunta muito difícil de responder, assim, com duas pernadas, mas pelo menos gostava Paulo, a tentar estamos a abordar ouvir. estes... Paulo, Ana, conseguiu perceber mais ou menos a questão do Paulo? Estamos a ouvir com alguns cortes, não sei se só eu que estava a ouvir com cortes. Ana, conseguiu perceber mais ou menos a intervenção do Paulo? Sim. Nós temos algum... Sim, acaba por ser, se calhar, uma troca de interesses, né? No fundo, eu estou aqui a fazer a perspectiva da conservação destas espécies, mas obviamente que, peço desculpa, é o Paulo, não é? Que eu não estou a ver o nome. Sim, Paulo Ribeiro. Que o Paulo referiu, portanto, estas plantas têm, obviamente, têm funções muito importantes nestes ecossistemas, quer seja como polinizadores, como gestores de pragas, como importantes também para questões relativas ao solo, ou seja, a retenção de nutrientes e água, e o trabalho que já se faz noutros países, nomeadamente em países mais do centro e norte da Europa, em que, paradoxalmente, eles tiveram um forte declínio e estão numa fase em que já nem têm o que conservar, ou seja, eles já estão, já têm que colocar in situ estas bordaduras de forma artificial destas plantas arventes, quando nós ainda temos este mosaico agrícola. E eu, de facto, eu não trabalho diretamente com serviços de ecossistemas, mas há colegas que fazem essa quantificação e essa cartografia destes serviços de ecossistemas que estas comunidades proporcionam. Depois, obviamente, à escala destas parcelas, é também importante
olhar depois, extrapolar desta escala que olhamos aqui neste trabalho, destas parcelas para depois uma escala mais regional, integrando depois outros grupos biológicos, como sejam morcegos ou como sejam as aves. Ou seja, é um trabalho que vale a pena vários intervenientes colaborarem e falarem. E eu, quer dizer, eu acho que a começar por um princípio, e o princípio eu acho que é, de facto, embora os valores estejam cartografados e embora a ocorrência destes núcleos estejam cartografados, se calhar precisamos de fazer esta integração a uma escala regional, e neste caso eu digo à escala pode ser primeiro para um concelho e depois à escala da região do Baixo Alentejo. E o que se passa aqui na região do Baixo Alentejo passa-se exatamente para a região do Algarve e passa para o Alto Alentejo. Ou seja, estas problemáticas e estas comunidades, que eu aqui foquei-me neste tipo de solos, são também particularmente ricas nos solos derivados de rocha calcária. Pronto, aqui é um foco nestes solos, mas estas comunidades extravasam estes solos. Pronto, estes solos têm uma especificidade, mas obviamente que quando olhamos à escala de outras regiões, como o Algarve ou do Alto Alentejo, estas problemáticas são as mesmas. Por isso, quer dizer, aqui, pois, eu acho que é mesmo cartografar, fazer a avaliação e ver quanto é que estamos a perder quando estamos, de facto, com esta velocidade de alteração do uso do solo. E quando é isso, paradoxalmente, em Inglaterra ou em França já se trabalha no sentido contrário, já se colocam bordaduras e nós ainda as temos. Quando sabemos que já há projetos que financiam a implementação destas bordaduras e a proteção destas bordaduras e nós andamos a erudi-las, andamos a estragá-las, quer dizer, já há vários trabalhos publicados, este que eu mostrei é apenas um deles, mas há vários projetos a decorrer focados inteiramente nestas comunidades e na sua mais-valia para outros grupos biológicos, não só na perspectiva como fonte de alimentação para outros grupos biológicos, mas também nesta perspectiva de uma maior retenção, por exemplo, de nutrientes e água. E eu, de facto, também para mim é incompreensível como é que se continua a dilapidar este património. Eu compreendo também a velocidade das alterações é tão grande e pois mas quer dizer, há aqui de facto o ICNF tem que ter um papel preponderante, mas associado com a Direção Regional da Agricultura e com a CCDR, e desenhar buffers, e protegê-los e valorizar e puxar fundos para estas formas de gestão, para este mosaico, para estes fragmentos. No fundo estamos a falar de fragmentos que não se percebe como é que ano após ano há uma dilapidação destes recursos e é isso. A Linária Ricardo está em perigo, mas numa próxima avaliação ela certamente vai descer à categoria de criticamente ameaçada. Muito obrigada, Peço desculpa se me perdi, de facto. Não, Ana. Então, obrigada, Ana. Obrigada, António, pela sua questão. António não, Paulo, peço desculpa. António Pacheco, se quiser colocar a sua questão, só um momentinho. Pode ligar o micro. Estou. Boa tarde, então. Boa Obrigado tarde. pela apresentação. A minha questão, que são várias e também, digamos, com alguma confusão, para mim, né? Tem a ver muito com o que foi dito na questão anterior. E tem a ver com uma pergunta muito, muito objetiva. Ou seja, nós neste momento estamos a acompanhar PDMs, estamos, digamos, portanto, os PDMs já têm uma série de anos, e quando digo PDMs, agora recorrendo à expressão da escala, estamos à escala conselhia. Portanto, há uma escala conselhia que nós estamos, digamos, a dar pareceres, não a trabalhar, mas a dar pareceres sobre propostas de PDMs. E nestas propostas de PDM, portanto,
portanto, como é óbvio, as competências do ICNF têm a ver com a rede Natura, portanto, digamos, a gestão e conservação dos valores naturais. Dentro da rede Natura, ok, aí temos a questão da legislação, que é até 5 hectares com alterações do uso do solo, pronto. Que por vezes nós conseguimos alterar ou não, digamos, diminuir essa área, o que nem sempre é possível e nem sempre se consegue essa questão, digamos, regulamentada. E quando falo regulamentada, falo num PDM em que diz lá as várias ações que é possível fazer ou não. Mas aqui, se calhar, as questões vão ser muito confusas, mas no fundo, se calhar simplificava do seguinte: até que ponto nós podemos proteger estes valores, neste caso da flora, em concreto e objetivo, fora da rede Natura. Nós, neste momento, temos polígonos que estão a ser trabalhados pelo ICNF, fora da rede Natura, porque da rede Natura nós interessa-nos ter essa, digamos, essa inventariação para saber onde é que eles estão, mas de qualquer forma, digamos que aí eles de alguma forma podem vir ou não a ser devidamente controlados ou devidamente verificar o que é que se passa ali. Fora da rede Natura, esta questão não se coloca muito, percebe? Não se coloca. Portanto, ou seja, a dificuldade que nós vamos ter em definir para as zonas onde esta flora, digamos, foi inventariada digamos, compatibilizar com classes do solo em que, digamos, elas possam ser protegidas, não é verdade? E isso também é muito difícil, porque muitas delas, já a informação que temos, há regadio já em cima delas, há regadio nessas zonas, com a última informação que temos. Portanto, era isso, ou seja, eu vou utilizar um pouco as suas palavras, como preservar estas zonas com flora, com uma gestão que cada vez é mais particular e que os proprietários têm o direito, pronto, isto é uma evidência, têm alguns direitos sobre a terra e portanto, têm rendimentos. É claro que têm que estar compatibilizados com políticas da PAC, né? Mas isso muitas vezes não é possível, não é possível e não é, digamos, efetivada. Por outra forma, há uma questão também que eu já tinha verificado aí, que tinha falado, foi impressão minha, eu disse que esta flora em 1800 e tal, foi dada como infestante por aí, era considerada infestante? Não? Foi assim? Foi classificada desta forma, suponho. Ou seja, eu estou a falar nisto por causa da questão da evolução. Pronto, há uma evolução, é inequívoca, é evidente. Os outros países, já como disse, e também já tinha referido, há as bordaduras em que têm que se implementar esta flora, no fundo, para a preservar. Ou seja, ela é remetida para essas zonas. Pronto. E até que ponto nós estamos-nos a encaminhar também para esse tipo de ação no futuro, é óbvio, né? E para isso essa distribuição, se calhar seria bem pensada e se calhar seria melhor começar a pensar nesses termos para que no futuro então não se perca totalmente estas espécies. Pronto, não sei se fui claro, mas no fundo aquilo que eu pretendo é que me diga, ou seja, há um ponto que era o seguinte: destas espécies todas, há umas, digamos, portanto, elas já estão classificadas, né? Mas seriam umas que seriam mais fáceis de preservar. E como é que elas poderiam, em termos regulamentares? Não esquecendo que a urbanística, ou que esta questão regulamentar, por vezes, ou seja, eu se quiser fazer uma plantação de um amendoal, eu não vou pedir licença só em determinadas situações, se tiver em determinadas situações é que eu peço um pedido de parecer para poder plantar lá um amendoal ou um olival, porque de resto não há nada que impeça que eu o faça. Não sei se está a perceber. Pronto, não sei se fui não deve ter sido objetivo, mas pronto, olha. Estamos portanto, é nesta fase estamos a conversar e a comentar.
e a levantar as nossas preocupações. Eu também não tenho resposta, né? Pronto, eu sou botânica, sou bióloga, faço levantamentos de campo, analisamos os dados e pensamos, e somos caçadores racionistas, né? Pronto. Do meu ponto de vista, pronto, digamos, as suas perguntas, que também são as minhas perguntas, por assim dizer, no fundo são também as minhas perguntas, eu colocaria ao ICNF, à CCDR, à Direção Regional da Agricultura. Mas, do meu ponto de vista e daquilo que tenho pensado do assunto, em relação mais à primeira parte do seu comentário, eu diria em primeiro lugar que seria urgente a alteração do limite do SIC, pronto, porque protegendo a Linaria ricardoi, ela, digamos, é a nossa espécie chapéu de chuva, estamos a proteger as outras arvenses ameaçadas. Depois, este chavão, que é a valorização do olival tradicional, mas que já funciona, em certa medida, para algumas parcelas e noutros países com uma implementação, se calhar, a uma maior escala, que é, de facto, pagar mais a estes produtores, mas não pagar mais não pode ser, quer dizer, tem que ser muito mais valorizar, quer seja a azeitona, porque no fundo muitas vezes é escoada, nós sabemos, para lagares onde se perde, digamos, a qualidade ecológica deste azeite. Portanto, pagar mais a estes produtores, pagar para eles manterem esta forma tradicional de gestão, e isso vem através da nova PAC, vem através de projetos como este também das bordaduras. Depois, a questão também importante que falou, ou seja, algumas destas espécies, o caso da Linaria ricardoi, que é uma espécie protegida, né? Ou seja, é uma espécie prioritária de conservação, ou seja, ela está protegida pela legislação, mas várias destas arvenses ameaçadas que foram publicadas na lista vermelha da flora vascular e que supostamente vão entrar diretamente para o Cadastro Nacional de Valores, ainda não viram, quer dizer, ainda não viram este estatuto assumido, pronto. Portanto, há aqui várias frentes de luta, digamos, para conservar estas comunidades, e porque, do meu ponto de vista, quer dizer, não é só estas comunidades que a gente está. Pronto, eu sou botânica, pronto, interessa-me, obviamente, o valor intrínseco destas plantas. Interessa-me também toda a história evolutiva que elas representam, que é também muito particular. E não gostaria que nós chegássemos, acho que seria muito infeliz chegarmos a situações como chegaram outros países da Europa, em que chegaram à dilapidação total dos recursos. E aqui há um mas, que é, por exemplo, a Inglaterra, ou França, ou na Alemanha, é que tem uma comunidade de espécies arvenses interessante, mas não se compara com as comunidades arvenses dos países do Mediterrâneo. E por isso eu frisei, dei o destaque portanto, são comunidades muito ricas com endemismos, estamos a falar de endemismos, alguns deles muito restritos, que ocorrem nestas comunidades e, obviamente, não estão presentes nem na Alemanha, nem na Inglaterra, etc. Ou seja, chegar à dilapidação destes recursos, como chegaram a esses países, acho que é triste. Ou seja, temos que valorizar as bordaduras e valorizar o banco de sementes antes que ele desapareça. Agora, a discussão como se faz, de facto, isto tem que ser um trabalho integrado destas instituições, a mim ou à Sociedade Portuguesa de Botânica, aos meus colegas da Faculdade de Ciências. Nós só podemos estar na perspectiva de dar orientações. É isso. Muito obrigada, António. Passava agora a palavra ao José Janelas e depois aproveitava para ler, a seguir ao José, aproveitava para ler aqui as questões que estão no chat antes de dar a palavra ao Mário e à Mafalda. José. José Janelas, se quiser ligar o seu micro e a sua câmara. Penso que já estou ligado. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Parabéns pela iniciativa e por esta exposição que foi feita
em relação a tudo aquilo que está a acontecer aí no Baixo Alentejo. E queria referir que atualmente começou agora há dias a consulta pública do aproveitamento hidráulico de fios múltiplos do Crato, que é chamada barragem do Pisão. E olhando para o que aconteceu com o declínio de espécies com a Alqueva, e vendo também que agora, nesta consulta pública, que a barragem do Pisão tem previsto a instalação de blocos de rega, e que se prevê que haja um aumento do olival e amendoal super intensivo, será que podemos ter o mesmo tipo de declínio no Alto Alentejo com o Pisão, como aquilo que está a acontecer no Baixo Alentejo com o Alqueva? Obrigado. Quer dizer, esse declínio no Alto Alentejo já ocorre, porque até algumas destas arvenses ameaçadas que eu referi e que dei um enfoque, elas também ocorrem no Alto Alentejo. Em concreto, para a região de Crato, em relação às alterações, as consequências das alterações são as mesmas. O que pode ser diferente, e é diferente porque os solos são diferentes, as comunidades arvenses são diferentes. E aqui estamos a falar também não só destas comunidades, mas de todos os habitats que têm também expressão nessa área geográfica. Nomeadamente, estamos a falar de afloramentos de granito, comunidades de arvenses ligadas a estes areões de solos mais ácidos. Portanto, as consequências são a mesma, o elenco à partida, o pool regional de espécies, digamos assim, é que pode ser diferente, ou as comunidades serem diferentes. Mas, quer dizer, o declínio, a partir do momento que a alteração do uso do solo e, consequentemente, as alterações ecológicas, as comunidades alteram-se e isso tem consequências para as populações, para o banco de sementes e, claro, depois tem consequências também para as populações a uma escala, digamos, à escala regional, em primeiro lugar, e depois à escala nacional. Eu acho que, quer dizer, de facto, a alteração do solo associada à expansão de culturas intensivas é, de facto, uma problemática imensa, com diferentes atores que deveriam ser chamados a atuar. E não estou só a falar de que isso é possível, obviamente, melhorar e tornar menorizar os impactos já ecológicos destes grandes empreendimentos, mas depois a uma outra escala os impactos que têm nos habitats e na flora e na fauna do nosso país. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, José. Coloco aqui a questão de Maria Rito, que tem várias questões no seu comentário aqui no bate-papo. A lista vermelha de plantas vasculares foi elaborada em outubro de 2020. Já existe legislação para conservar os habitats da flora ameaçada? Outra questão, nas áreas protegidas definidas, fiscalização suficiente e eficaz? Outras medidas que queira citar e recomendadas por aqueles que realizam a lista estão a ser aplicadas? Bem, são dois aspectos diferentes. Por um lado, é a perspectiva dos efeitos ou das consequências sobre as populações destas plantas que foram avaliadas, não é? Portanto, o projeto da lista vermelha avaliou cerca de 600 espécies, delas, portanto, estão tipificadas as espécies com categoria de ameaça, portanto, as consequências para estas populações têm que ter para já uma direta consequência, que é a transposição desta informação para o Cadastro Nacional de Valores. Isso tem que ser feito, isso é o ICNF que é o responsável, digamos, por dar
por estabelecer, portanto, porque elas passam diretamente para o Cadastro Nacional, mas que este cadastro tem que ser, digamos, tem que vir cá fora, tem que vir à luz do dia. Depois, o outro aspecto é, neste momento, está-se a fazer os planos de gestão, ou seja, com orientações, algumas delas já específicas para algumas destas espécies, mas este é um trabalho que se calhar ainda não integrou totalmente a informação que é dada para algumas destas espécies e para os seus habitats. Portanto, é um trabalho que ainda urge fazer, que é, portanto, orientações de gestão concretas para estas espécies, para as suas populações e, claro, indiretamente para os seus habitats. Isso é todo um trabalho que, por um lado, está a desenvolver em certa medida, mas, por outro lado, ainda falta comatar, ainda falta concretizar, nomeadamente o Cadastro Nacional de Valores. Ania Sanches pergunta: as espécies ameaçadas têm correlação com as espécies arbóreas locais? Bactérias e outras espécies estão a ser afetadas pelo cultivo extenso, uso de máquinas, herbicidas, pesticidas? Portanto, quer dizer, pronto, estamos a falar de agroecossistemas. A perspectiva que eu dou é a perspectiva da flora, mas como eu tinha referido, há sempre consequências para outros grupos biológicos ou para outras componentes destes agroecossistemas. Em concreto, há vários trabalhos publicados das consequências desta intensificação agrícola para a componente mais geoquímica, uma componente microbiológica destes sistemas, mas eu quer dizer, não sei falar diretamente sobre as consequências diretas sobre esses aspectos, mas há muitos trabalhos já publicados sobre os efeitos da intensificação agrícola, quer nas componentes bióticas e abióticas desses sistemas, quer à escala local, quer à escala regional, nomeadamente para outros países do Mediterrâneo. Paula Carmo, creio eu, do agrupamento de escolas do Ourique, coloca a seguinte pergunta e também comentário. Como professora do segundo ciclo em Ourique, no Alentejo, e implementadora do desenvolvimento do conhecimento das plantas herbáceas ou arbustos, com alunos do 5º ano desde 2006, saídas de campo e construção de herbários, venho perguntar até que ponto o alargamento deste tipo de atividades a todo o país pode vir a ajudar a ter uma visão mais preocupada com o nosso património florístico. No entanto, eu sei que a maioria dos professores professoras de ciências não se sente à vontade em desenvolver este tipo de projetos com os seus alunos. Este conhecimento e este olhar vai de alguma forma afetar os pais e encarregados de educação. A formação nesta área seria essencial para os docentes do pré-escolar, primeiro ciclo e até ao secundário. Não posso falar, pronto, podia desenvolver mais este tema e acrescentar também o tema das vacas, que eu acho que ela, entretanto, só um momentinho. Coloca aqui também outra questão que eu já leio a seguir. Ana, quer comentar aqui alguma coisa? É um comentário, só que é um comentário bem-vindo. Obviamente que este é um trabalho que passa pela educação ambiental e a Sociedade Portuguesa de Botânica tem tentado, ou está a tentar desenvolver esse trabalho e está disponível para colaborar com escolas, também no centro, na Faculdade de Ciências também, tanto eu como os meus colegas estamos disponíveis para acompanhar estas atividades, portanto, tudo o que seja atividades com escolas, educação ambiental, sobretudo in situ, falando destas comunidades, que é da flora, mas também associando outros colegas falando de outros grupos biológicos. Obviamente que é um trabalho muito importante a fazer com as comunidades, sobretudo neste caso com as comunidades escolares, não com as comunidades de plantas, sobretudo dos concelhos mais afetados por estas problemáticas, porque de facto conhecer é valorizar e
e sobretudo no que respeita à flora, eu acho que há um grande desconhecimento. E sobretudo há um grande desconhecimento relativamente à riqueza que nós temos e à especificidade. Quer dizer, estamos a falar, por exemplo, no caso do que respeita a estas comunidades e destes solos, é de facto extraordinário que tenham uma riqueza tão grande, quer dizer, comparável com outros habitats que são protegidos, não é? No âmbito da rede Natura e não só. Depois vinham as vacas, não é? Pois, em relação às vacas, a Paula colocou aqui a questão das vacas se aproximarem aqui, levadas até às margens dos barrancos e das ribeiras, e aí encontra maior diversidade de plantas, dadas as condições climatéricas, e esse impacto também se vê nas abelhas e na produção de mel. Portanto, acho que a Paula aqui referia-se à questão de deixar aproximar o gado junto destes locais e o facto de não se devia fazer tal prática. Mas, de qualquer das formas, aproveito só aqui, antes de passar a palavra aqui ao Mário Silva, que a Paula também colocou aqui outra questão. Portanto, até que ponto se pode limitar, condicionar com legislação e territorialmente a aplicação dos olivais intensivos, deixando galerias que atravessassem esses terrenos ou outros? Não sei se existem algumas sugestões neste sentido e se conseguem implementar no terreno. Suponho que galerias se refere a galerias ripícolas. Deve ser isso. Possivelmente galerias de estação. Galerias de estação. Bem, não sei se a pergunta se refere às galerias com bordaduras ou às sebes. Ou seja, não percebi bem a questão, mas... portanto, Paula, também podemos pedir à Paula para ela esclarecer a questão e depois já voltamos. De qualquer forma, Mário, dava agora a palavra ao Mário, só um momentinho. Mário, se quiser ligar o micro e a câmara. Tá. Obrigado, boa tarde e obrigado à Ana Júlia pela apresentação. É sempre um prazer ouvi-la falar disto. A minha intervenção tem sobretudo a ver com a intervenção do participante António Pacheco e era fundamentalmente para tentar clarificar duas questões. Destas espécies arvenses ameaçadas e na relação disto com as medidas regulamentares, designadamente esse certo planeamento e ordenamento do território. Uma parte destas espécies arvenses ameaçadas, como por exemplo o caso da Laminária Ricardé, é uma espécie protegida. É uma espécie protegida a nível de todo o território, não é só... É uma espécie que exige a designação de áreas para a sua conservação, como em tempos foi designado a tal sítio de importância comunitária Alvito de Cuba, mas é uma espécie que já tem regulamentarmente, por via do regime jurídico da Rede Natura 2000 e da Diretiva Habitats, já é interdita a sua destruição e, portanto, ela já tem uma medida de natureza regulamentar que aplica. As demais espécies não ameaçam, isso já também estava escrito aqui no comentário da minha colega Helena Ceia, já aqui na barra da conversa. Portanto, esta medida regulamentar já existe. Do mesmo modo, as espécies da flora ameaçada, incluindo as arvenses, que não têm nenhum estatuto de proteção, a partir do momento em que são integradas no tal cadastro que a Ana Júlia já falou, o Cadastro Nacional de Valores Classificados, passa também a ter um regime de proteção associado em todo o território, que é o que decorre do regime jurídico de conservação da natureza. E este Cadastro Nacional dos Valores Classificados já teve consulta pública, portanto está acabado do ponto de vista técnico, já foi consulta pública, está a ser ponderados os resultados dessa consulta pública e espera-se que venha a ser publicado ainda ou já neste segundo semestre de 2022. Portanto, estas espécies virtualmente estão todas protegidas, têm uma medida regulamentar que as protege relativamente à distribuição. E, portanto, qualquer proprietário, qualquer produtor agrícola, por muitos direitos que tenha a sua terra, ou qualquer entidade pública, tem que adequar a sua atuação àquilo que é a lei, e, portanto, esta medida de natureza regulamentar genérica já existe. A nível do ordenamento do território, o que é que tem que haver? O ordenamento do território é relativamente, razoavelmente subsidiário na conservação destas espécies. Sendo espécies arvenses, são espécies que dependem de uma determinada gestão agrícola daquele território. E isso não se regulamenta. Portanto, a utilização agrícola ou silvícola
incluindo pecuária de um determinado território, não é matéria regulamentar, muito menos de um plano diretor municipal. Mas o ordenamento do território, designadamente através de um plano diretor municipal, tem uma palavra a dizer sobre isto. Desde logo, adequar a classificação do solo e a classificação do solo. E dentro do solo rústico, deve qualificá-lo de modo a que essa qualificação seja compatível com as necessidades de proteção dessas espécies e deve assegurar por via regulamentar que essas classes de uso do solo rústico são compatíveis com as necessidades de proteção dessas espécies. Isso é um trabalho que, no âmbito das alterações ou das revisões dos planos diretores municipais, para o qual o ICNF, obviamente, tem um papel muito importante, conjuntamente com a autarquia, conjuntamente com a CCDR e as demais entidades participantes, designadamente a Direção-Geral da Agricultura, etc. E, basicamente, o ordenamento do território é a margem de manobras, e já é bastante, é adequar o regulamento e a planta de ordenamento do município às necessidades, ao cumprimento da lei, desde logo, e às necessidades de proteção das espécies. Agora, o dos ILIS está em assegurar a tal gestão agrícola, e isso também já foi, de certo modo, dito pela Ana Júlia. A grande resposta tem que ser dada ao nível das políticas públicas e dos fundos e dos pagamentos que estão associados, designadamente a política agrícola comum, e outros mecanismos de remuneração dos serviços de ecossistemas, isto é, arranjar apoios no âmbito de políticas públicas que garantam não só a compensação imposta aos produtores agrícolas e aos proprietários, a compensação aos custos adicionais decorrentes da proteção desta espécie, como eventualmente e desejavelmente a remuneração pelo serviço que eles estão a prestar, neste caso a conservação da natureza, por terem esses custos. E, obviamente, isso tem que ser pago. Portanto, não há outra resposta a dar, a não ser ao nível das políticas públicas e de mecanismos de contratualização com esses proprietários e com esses produtores agrícolas. Não há nada a fazer. E porque não há maneira de regulamentar isto. Portanto, é bom ter isto claro, há um papel claro a nível dos PDMs, mas há um papel a nível das políticas públicas e dos pagamentos e dos pagamentos e dos apoios e da informação junto aos proprietários e aos produtores agrícolas que é necessário assegurar. Sobretudo e desde logo e prioritariamente dentro dos sítios da Rede Natura 2000, mas em alguns casos, como estamos aqui a ver, também relativamente a outras espécies que não exigem a designação destas áreas, nem sequer são protegidas no âmbito dessa legislação, mas que têm necessidades de proteção, que estão mais ou menos identificadas e cujo desenvolver, como também a Ana Júlia já teve a oportunidade de dizer, há esse trabalho ainda para fazer, sobretudo quando falamos fora da diretiva da legislação comunitária. Já agora, só uma questão a propósito daquela questão de procurar regulamentar os olivais intensivos e impor a abertura de sebes e de fazer um certo emparcelamento ao mosaico dentro dos olivais intensivos. Vamos lá ver uma coisa. A política agrícola comum também tem uma coisa que se chama condicionalidade, que é todos os beneficiários da política agrícola comum, para receberem, têm que cumprir a legislação, por um lado, e, por outro lado, um conjunto de boas condições agrícolas ambientais. E essas, sim, impõem a esses beneficiários que exige alguma proteção às sebes, às galerias ripícolas, ao tipo de mobilização do solo, etc. O problema é que, na agroindústria, os produtores intensivos de olival não são beneficiários da política agrícola comum, portanto, não é uma atividade licenciada. E, portanto, não é, mais uma vez, por via regulamentar que nós conseguimos impor grande coisa, designadamente, na hipótese interessante, de que, na necessidade de convívio entre as necessidades de conservação e as necessidades produtivas, podem ser intensivas, criar, por exemplo, mosaicos ou criar faixas de descontinuidade, que são algo que já tem décadas de reflexão
na Europa. E isso pode, por exemplo, ser discutido e deve ser discutido, sobretudo com as associações de regantes e com os beneficiários no âmbito e com as entidades, designadamente a EDIA, por exemplo, como estávamos a falar do Alqueva. Isto é, a partir do momento em que o beneficiário de água quer ter acesso a essa água para instalar uma cultura, terá que cumprir uma série de obrigações. Não pode construir, não pode florestar e, se calhar, também deveria ter algumas obrigações relativamente à diversificação do uso do território que vai regar para fazer uma certa produção intensiva. Isso é outro nível de diálogo que se terá que ter, por exemplo, e desde logo, com a EDIA, com as associações de beneficiários. No caso da barragem do Pisão, se calhar vamos muito a tempo de fazer isso, mas eu também tenho conhecimento que se está a tentar fazer esse diálogo com a EDIA para a Linária Ricardo e Ana Júlia certamente poderá confirmar isso. Há um diálogo para ter alguns resultados de salvaguarda do habitat para a Linária Ricardo fora de áreas classificadas na área do aproveitamento agrícola. Mas basicamente era isto, não tenho muito mais. Obrigado. Obrigada, Mário. Ana, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, queria só agradecer a participação do Mário Silva, porque é importante, no fundo, arrumar a casa e dizer só obrigado pela sua participação aqui neste Temos momento. aqui mais questões e, de certa forma, o Mário também abordou aqui as questões que a Paula Carmo já tinha aqui colocado no chat. E obrigado também, Mário. Ania Sanches, quando mudamos a cultura, mas mantendo o método Monda, as plantas continuam a proliferar ou estão intimamente ligadas aos olivais em específico? É possível recolha de sementes e tentativa de plantação artificial em outras áreas? Pronto, os olivais de sequeiro são sistemas agrícolas, ou seja, nestes sistemas agrícolas extensivos, é de facto onde elas atualmente são, onde estas comunidades são mais dominantes. Mas, de acordo com a perspectiva histórica da ocupação do solo, estas comunidades, elas também proliferavam nas searas e noutros sistemas de sequeiro, como a vinha e olival. Aqui, quer dizer, mudando, o que é que pode mudar aqui? Mudar o olival para, por exemplo, uma cultura, tirar a oliveira para fazer uma cultura de girassol, quer dizer, isso vai sempre alterar as condições, ou seja, pondo, por exemplo, lado a lado uma cultura de girassol com uma cultura de trigo, ou uma cultura, neste caso, um olival extensivo, as comunidades elas podem ocorrer, mas claro que dependendo da densidade do cultivo do trigo, ou do girassol, ou do tipo de fitofármacos que lá se coloquem, ou das vezes que se fazem a lavra, quer dizer, a comunidade vai ser muito diferente. Isto falando para culturas que estejam na mesma tipologia de solos. Pronto, depois, alterando os solos, isso altera radicalmente a comunidade, ou seja, um olival de sequeiro no Baixo Alentejo, um olival de sequeiro em Trás-os-Montes é totalmente diferente. Né? Um olival de sequeiro em solos ácidos, digamos, derivados de granitos ou de xistos, tem uma flora totalmente diferente. Mas se pusermos tudo num plano em que a tipologia de solos é a mesma, a comunidade, de facto, tem uma composição semelhante, mas que vai estar dependendo daquilo que façamos dela. Portanto, arrancando o olival e colocando lá uma cultura anual, altera obviamente a comunidade. Mas isso vai depender da densidade da cultura e sobretudo dos fitofórmicos que lá se coloquem, nomeadamente na pré-instalação, porque estamos a falar, muitas destas espécies são espécies que são
de germinação outonal ou de início de primavera, e toda a sequência toda a sequência de atos de gestão que ocorram vai condicionar as comunidades que lá ocorrem. E outro aspecto muito importante, que é o banco de sementes, o que é que lá havia, qual é a história desse banco de sementes, qual é a história da ocupação dessa parcela, para falar à escala da parcela. Portanto, isso são tudo, digamos, são tudo variáveis a entrar na composição destas comunidades. A Ania Santos, entretanto, coloca também aqui outra questão, que se haverá possibilidade de associar artificialmente as plantas ameaçadas com outro tipo de árvores, arbustos, num solo semelhante. Eu há bocadinho não respondi, mas quer dizer, uma coisa é termos um banco de sementes em que estas espécies ocorram, outra coisa é ir buscar estas sementes a banco de sementes ou fazer translocações, é outra forma de gerir o território. Ou seja, não queria entrar muito pela questão da conservação em situ, ou seja, nos bancos de sementes, e fazer, porque eu acho que estamos ainda numa fase em que é possível preservar estas borduras, estes olivais, estes sistemas, estas comunidades in situ. Obviamente, se estivermos numa fase mais avançada de lapidação dos recursos, do banco de semente, das comunidades, teremos que fazer essa trajetória, teremos que ir buscar, tentar mimetizar ou adaptar projetos como já ocorrem noutros países. E aí, obviamente, que condicionantes como o solo, como as vezes que se fazem a lavra, como a profundidade a que se faz a lavra, e novamente a questão do que é que se coloca lá em termos de agroquímicos, isso tudo vai condicionar o sucesso ou não do estabelecimento destas espécies ou destas comunidades como um todo. Obrigada, Ana. A Mafalda Romãozinho teve a mão levantada, entretanto baixou e refere aqui que foi com uma questão, mas eu não estou aqui a encontrar a sua questão. Se puder escrever novamente para que nós possamos ler, agradecemos. Ou então, se puder, efetivamente, há pouco não podia ligar o micro porque não tinha essa autorização que nós não tínhamos dado. Portanto, se quiser efetivamente colocar a questão de forma oral e se o puder fazer... Então, vamos ver aqui mais questões. A Maria Rito coloca aqui uma questão em que menciona que, deixem-me lá ver se eu consigo ler corretamente este nome em latim, Erigium aquifolium, é assim, Ana? Sim. É um cardo perene e em Portugal só é conhecido em 2 núcleos, que totalizam 165 indivíduos, estando ambos inseridos na matriz de olival de Safara. Avalia-se como criticamente em perigo porque a ameaça a que está sujeito, a aplicação de herbicida, é provável que venha a acontecer em poucos anos. Já foi realizado algum acordo com o proprietário de forma a poupar o pequeno pedaço de terreno marginal ocupado pela planta, não aplicando aí herbicida nem causando outras perturbações? Contacto direto com o proprietário, que eu saiba, não. O que se tem tentado fazer, a Sociedade Portuguesa de Botânica, diretamente com os conselhos, e no caso em concreto do Erigium aquifolium, que tem estes núcleos, tem núcleos ao longo, núcleos muito pequenos, na estrada de Safara, que vai de Safara para Ficalho, é de facto pedir aos municípios que não façam a gestão dos taludes e das margens das estradas ou dos caminhos da forma como estão a fazer, que é utilizar herbicidas, o glifosato, não? Portanto, isto é uma luta que está a ser travada não só por causa do Erinja ou destas arvenses que ocorrem nos taludes e nas beiras de estrada, é de facto uma luta mais ampla, que é os municípios terem a percepção, a sensibilidade que estar a utilizar herbicidas nestas bermas de caminho para evitar
eventualmente os fogos, ou para eventualmente fazer a limpeza destas bermas para retirar lixo, não é boa ideia, não é uma boa prática, é uma prática que já devia ter caído em desuso e que, no caso em concreto, de facto, pode ser o fim da linha para esta espécie, para o Erigeum aquifólio, mas não só. Nessa mesma estrada existe uma outra planta bastante rara, o Cardoncelos quatercasasi, que também, digamos, é um cardo, mas é um cardo de outra família, é uma astrácea, e que de facto está dependente destes ambientes marginais, no mosaico agrícola, onde permanecem estes núcleos para a sua sobrevivência, e de facto gerir a forma como alguns municípios gerem a questão das limpezas das bermas é de facto um fator muito prejudicial a estas plantas e que tem que ser de facto abandonada. E aqui digamos, é o apelo para substituírem essa forma de gestão por limpezas mecânicas, essencialmente. Obviamente que se compreende a problemática dos fogos, etc., mas não pode ser à custa de herbicida, certamente. Muito obrigada, Ana. Eu espero que ter lido todas as questões. De qualquer das formas, nós já deixámos o e-mail direto da Ana. Há alguma outra questão que surja, entretanto, ou que não tenha aqui sido respondida por lapso meu, poderá ser colocada diretamente à Ana. Portanto, entretanto, agradecer mais uma vez à Ana, agradecer também aos nossos participantes. Esta é sempre uma temática que, para quem já está sensível, e mesmo para quem não está ainda sensível a estas temáticas, portanto, é o objetivo aqui dos nossos webinars também é trazer um bocadinho à luz certo tipo de temáticas que fiquem acessíveis também a vários públicos diferentes. Agradecer mais uma vez à Ana Júlia Pereira por esta interessante apresentação e pela sua disponibilidade, assim como aos participantes pelas suas questões e intervenções, e lembrar que para a semana teremos outro webinar, desta vez ligado a uma temática que é a inovação no montado do ADN à rolha. Este webinar vai abordar questões relacionadas com a sequenciação do genoma do sobreiro e como é que esta poderá contribuir para os desafios e responder, de certa forma, aos desafios da sustentabilidade ecológica e económica que o sobreiro enfrenta nos últimos tempos. Vamos contar com a participação aqui de 2 oradores do CEBAL, 2 oradoras do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, a Ana Uzié e a Liliana Marum, e deixo aqui, de qualquer das formas, o link para a inscrição no nosso próximo webinar. Muito obrigada a todos pela participação e esperamos ver-vos em breve. Muito obrigada e boa semana. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada, Ana.